Equipe motivada rende mais, não é? É fato. O que acontece é que as empresas são formadas por pessoas que têm suas expectativas e frustrações também, e que, aliás, interferem nos resultados, né? Vamos falar sobre isso hoje no Rumo Certo? Como prevenir a exaustão física e mental dos colaboradores é o tema do programa de hoje. Vamos trazer um especialista no assunto para falar com a gente. Rafael Ávila, diretor de Educação, Inovação, Gente e Cultura da Qualifica Cursos, é PhD em Comunicação e Ciência da Informação, em Gestão, em Espiritualidade também, Rafael. Seja muito bem-vindo, vamos falar muito sobre isso. Eu agradeço imensamente esse convite. Esse é um assunto que está em voga em todas as empresas, instituições, organizações, e é um prazer enorme a gente trocar uma ideia sobre isso. Muito bom, prazer todo nosso, é muito bom tê-lo aqui conosco para compartilhar desse conhecimento, como você diz, de um assunto que é tão sério, né? E tão necessário e importante, principalmente aí nos últimos tempos. Eu quero, antes de começar a entrar na conversa propriamente, conhecer um pouco mais da sua trajetória, o trabalho que você desenvolve, inclusive na Qualifica Cursos. Conta pra gente. Então, eu sou um professor de carreira. Eu vou fazer 20 anos de sala de aula, 20 anos de docência, mas eu passei por diversos campos diferentes até chegar exatamente onde estou hoje. Eu sou originalmente do campo das relações internacionais. Eu tenho um mestrado na área de estudos estratégicos, estudei guerrilha, terrorismo, esses assuntos complexos ali do mundo, né, da política. Depois eu fiz um doutorado na ciência da informação, inicialmente estudando serviços de inteligência, serviços secretos, e durante quase toda a minha carreira eu trabalhei com esse assunto. Só que eu também vim acumulando uma experiência na gestão, primeiro na gestão acadêmica, né, dentro das universidades, onde eu trabalhei, e depois indo para a gestão no sentido mais amplo, né, nas empresas. E junto disso, o curioso foi que eu vim trazendo uma trajetória de discussão sobre saúde, espiritualidade, que era uma coisa que me interessava pessoalmente, e eu acabei trazendo isso para dentro do meu trabalho, para dentro do meu dia a dia, e até chegar hoje na Qualifica, que é a empresa que eu estou atualmente, né, uma empresa de educação. E a empresa tem cursos online? Como é que funciona a Qualifica? Então, a gente é uma plataforma, né, que no mundo das startups a gente é conhecido como uma EdTech, né, uma empresa de tecnologia e educação. Eu estou lá já há quase um ano e meio trabalhando com o portfólio de cursos, né? A gente tem uma série de cursos direcionados aos colaboradores de empresa, aos estudantes que querem aprimorar alguns dos conhecimentos que a gente disponibiliza lá. Além de termos, inclusive, um MBA de liderança focado, né, no desenvolvimento dos colaboradores. E eu estou ali tentando contribuir com o portfólio educacional pela minha trajetória como professor, mas também com a inovação, uso de IA, da gamificação, né, criando trilhas inteligentes, etc. E agora, recentemente, eu assumi também o desafio de cuidar da área de gente e gestão e na empresa, que é muito importante, porque vai trabalhar essa dimensão da cultura, né, dentro da organização, dos valores. Muito bom. São cursos, eu imagino, para além do empreendedorismo, né, Rafael? São cursos para a vida aí, né? Que a gente acaba levando para qualquer ação no dia a dia. Fico muito feliz que a gente traga esse conteúdo aqui. A gente tem falado muito sobre esse conteúdo, mas cada vez mais é preciso e com uma visão de um outro especialista, com um outro viés também, ou às vezes até com o mesmo, mas é muito importante. Falando nesse sentido, Rafael, você falou aí de saúde, inclusive você usou o termo saúde. Eu queria começar justamente quando a gente vai traçar ou vai procurar um médico, o médico procura saber as causas, né, de um certo problema para depois ir para soluções, evidente em tudo. Mas então, nesse caso, quando a gente fala de saúde dentro das empresas, saúde dos colaboradores, o que está acontecendo? A gente está realmente doente? De que maneira? Quais são as causas da nossa doença? Eu achei muito pertinente você tocar nesse assunto da saúde, porque eu trago um conceito de saúde integral. Então, quando eu comecei ali a falar dentro da minha própria organização,
dentro da sala de aula da universidade sobre saúde. Eu não sou originalmente alguém que vem do campo da saúde, né, do ponto de vista mais técnico. Mas, obviamente, eu tinha essa preocupação porque eu sentia como executivo que em alguns momentos da minha trajetória a gente abandonava um pouco, por exemplo, a alimentação saudável, porque a gente está na correria do dia a dia, né, tem horários e tudo mais. De repente eu deixava de fazer uma atividade física ou não observava a saúde do meu sono. Então eu comecei a estudar um pouco, até pessoalmente, o conceito de saúde integral. E o conceito de saúde integral, ele abarca vários elementos de saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde financeira. Então ali eu comecei a desenvolver essa ideia de que precisávamos trabalhar a saúde integral. E quando a gente fala de saúde integral, ela não é só, a preocupação não é só depois que a gente já tem a doença, mas ela tem um caráter preventivo muito forte. E aí eu tive vontade de trazer isso para a universidade, oferecendo aos meus estudantes, depois aos colegas professores, depois à alta gestão, e aí que se tornou essa minha, vamos dizer, essa parte da minha carreira. Uhum. Não, ótimo. Vamos falar da prevenção. Eu sei que você tem umas dicas pontuais, até quando a gente fala de prevenção, né? A exaustão física e mental. Uhum. Mas ainda assim quero saber um pouco do cenário, talvez, viu? Para a gente entrar na importância de se tratar a prevenção e, se for o caso, depois a doença em si. Mas a gente está mais doente nas empresas, Rafael? Como é que você tem visto? Até pela demanda de cursos que vocês fazem e da procura por profissionais no Qualifica, como é que é esse cenário? Então, a gente vem experimentando já um contexto de muita pressão, né? Então, assim, nos últimos 10, 15, 20 anos, as empresas vêm sofrendo cada vez mais com a concorrência mais forte. A gente está querendo, obviamente, fazer mais entregas, né? Trazer mais soluções, mais produtos. E os colaboradores, né? Os profissionais, eles estão seguindo nesse rumo. Acontece que a gente pode dizer que nos últimos 5, 6 anos, e aí nós vivemos um contexto da pandemia, em que ficou mais evidente ainda, eu costumo brincar assim, quando o office invadiu o home. É quando a gente estava, né, trabalhando nas empresas, a gente veio para as nossas casas, e ali a nossa vida laboral, nosso trabalho começou a invadir o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E a gente pode dizer que a pandemia trouxe várias consequências. Umas delas são o aumento dessa sensação de pressão, a gente tinha que fazer várias tarefas, as cobranças, a gente viveu o confinamento físico, né, o que também trouxe algumas consequências. E aí essas questões de saúde, elas vieram todas à tona. Então, a gente pode dizer que não é que a pandemia trouxe em si o problema da relação tempo, trabalho, entrega, mas que ele se potencializou e aí a gente recebeu um sinal de alerta, na verdade, desse tsunami de saúde dos colaboradores e aí surgiu uma demanda maior dentro da empresa para a gente falar desse assunto e, sobretudo, para trazer ações que possam acolher os colaboradores. Mas se me permite adicionar um ponto, além do office invadir o home, e dessa questão da saúde integral que é tão pertinente para a gente, nós estamos vivendo uma era de inteligência artificial, de robôs, de máquinas, né? E eu tenho comentado isso muito em sala de aula e também nos meus cursos, que o maior desafio que a gente está vivendo é que nós estamos tentando fazer as máquinas à semelhança dos homens, da humanidade, né? Dessa inteligência humana, mas a gente está se esquecendo de que nós, humanos, não somos máquinas. Performance, entrega, né, aquela velocidade das soluções, isso é da máquina. Isso não deveria ser do ser humano e por isso está adicionando um componente muito dramático na relação nossa com o tempo, com a saúde, com a espiritualidade e tudo mais. Tá tudo meio confuso, né, Rafael? A gente está ainda aprendendo a lidar com tudo isso. Aliás, a pandemia, nesse sentido, também, né, nos jogou num caldeirão de mudanças em que a gente ainda está se acertando, né? Mas por isso é preciso falar muito, né? Porque eu acho que o verbo aí faz muita diferença, né? Mas nem todo, não há verdade absoluta e nunca há, mas
Nesse momento, então, muito mais. Agora, há algumas direções, até porque tem impactado nos resultados também isso, né? Empresas em que ainda, ou colaboradores em que não estejam satisfeitos, é evidente o resultado é negativo, né? E o contrário também acontece. Então é um momento ainda de muita descoberta e de corresponsabilidade, né? Empresas e colaboradores também, né, Rafael? Não é uma responsabilidade só das empresas, né? Você colocou uma coisa assim tão importante que a gente discute não só dentro da nossa empresa, como eu discuto em outras empresas, que é a corresponsabilização pela saúde. Muitas vezes a área a gente chama de RH, ou de gente gestão, ou de gente cultura, people, as pessoas olham para aquela área e ela se torna ali praticamente a única responsável por trazer a saúde para dentro da empresa, né, com algumas ações, etc. E é muito de que nós somos corresponsáveis. Não adianta nada eu trazer um programa, né, por exemplo, de ginástica, oferecer alguma solução de ginástica para o colaborador ou para a colaboradora, se ele ou ela mesmo não vão assumir ali esse compromisso. Ou de educação financeira, que a gente tem que oferecer para as empresas, né, como eu disse, o pilar da saúde financeira, e os colaboradores não estão observando as suas finanças. Então, é uma coparticipação e, portanto, são elementos de corresponsabilidade. O que nós fazemos, não só como EdTech, mas eu acho que toda empresa deveria ser um lugar de educação. Eu sou um professor e eu falo, toda empresa é uma escola. Então, a gente tem colaboradores de diversas idades, diversas origens. A gente está ali especialmente observando as pessoas para poder educá-las e orientá-las. Agora, quem caminha é o próprio colaborador, não é isso? Nós somos empreendedores do nosso conhecimento enquanto colaboradores, da nossa técnica, enfim, de que seja, né? Mas cada um tem a sua parcela de responsabilidade para que o conjunto, cada vez mais conjunto, né, faz diferença, né? Não somos individuais, não vivemos numa caverna, né? Enfim, bom, vamos fazer um intervalo rapidinho, Rafael. No próximo bloco, então, vamos entrar naqueles pontos mais específicos e tentar discorrer sobre eles, que são muito importantes, né, para a gente prevenir, que é o mais interessante, né? É melhor do que remediar, como diz o ditado, e nesse caso vale muito. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta na sequência. Já, tá bom? E aí convido você de casa também para continuar com a gente aqui no Rumo Certo. A gente continua nessa conversa num minutinho. De volta com o Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre a importância da saúde dentro das empresas, saúde mental e física. E o tema do nosso programa é como prevenir a exaustão física e mental dos colaboradores. Tenho o prazer de ter aqui, lá de Belo Horizonte, conversando com a gente aqui de Brasília, graças à comunicação online, conversando com o Rafael Ávila, que é diretor de Educação, Inovação e Gente e Cultura da Qualifica Cursos, PhD em Ciência da Informação, sabe muito de gestão, sabe muito de espiritualidade também. A gente vai entrar nesse ponto também. Mas agora, como a gente propôs na virada de bloco, Rafael, queria que você me falasse sobre os pontos ou maneiras que você separou para a gente, básicas talvez, porque é muito complexo, né? Mas para evitar, para prevenir, diria, a exaustão física e mental dos colaboradores. O que é que você me diz? Eu costumo dizer que a gente precisa construir canais autênticos, confiáveis, para que os colaboradores possam ser ouvidos. E para que não só eles sejam escutados, mas que eles, de alguma maneira, né, possam ser respondidos pela organização. Então, acho que a primeira dica é a gente construir esses canais disponíveis para os colaboradores. Mas o que você sugere como canais? São reuniões, são feedbacks, o que é? A prática de feedback constante, né, recorrente, estruturada e bem feita, isso aí tem que fazer parte do dia a dia de todas as empresas.
Mas para além disso, né, a gente tem algumas técnicas. Então, além do feedback que tem ali o seu período para acontecer, a gente oferece muitos canais de conversa que a gente chama one-on-one, né? Um com um. A gente usa muito termos em inglês, né? De que o colaborador pode chamar essas conversas para que ele vá ali ajustando as suas expectativas junto da empresa. Além disso, alguns programas direcionados. Então, por exemplo, a gente tem conversas sobre maternidade e paternidade consciente, uma herança, inclusive, que eu trouxe da yoga ali para a empresa, em que pais, mães, né, podem conversar um pouco sobre a sua vida pessoal, sobre os desafios da paternidade. Eventos, aulas, cursos, workshops sobre temas como diversidade, racismo, capacitismo entram como uma parte importante desse programa. É inclusive por isso que eu dou uma segunda dica de que a gente lembrar de que a empresa pode ser uma grande escola e que a gente pode criar trilhas e jornadas de aprendizado. Além disso, né, canais oficiais, em que as pessoas podem ali, eventualmente, fazer uma denúncia sobre algum comportamento tóxico, né, ou alguma relação abusiva, e esses canais têm que ser protegidos dentro da organização. Então, cada empresa, né, na sua medida, vai escolher caminhos. A gente fala do caminho da prevenção, da escuta e da própria educação. Certo. Tá, então, e um outro ponto. Então, você trouxe canais... O segundo ponto é a gente olhar a própria educação, né, e criar programas, workshops, seminários. A gente trabalha muito na empresa a ideia dos PDIs, né, os planos ou programas de desenvolvimento individual, em que a gente faz um diagnóstico dos colaboradores, daquelas habilidades técnicas que eles precisam desenvolver, mas também, sobretudo, das habilidades socioemocionais que a gente tanto gosta de falar, né, sobre educação. Então a gente desenvolve uma jornada individual para cada colaborador através desses PDIs. Ótimo. Uma das coisas que as empresas precisam criar são esses ambientes confiáveis e que as pessoas saibam exatamente onde elas deveriam estar daqui a um tempo. Então, quando a gente estabelece quais são as metas coletivas e individuais, a gente deixa isso evidente para os colaboradores, a gente traça essa jornada de aprendizado para todos nós, oferecendo, né, a possibilidade de crescimento, a transparência de onde estou e onde posso chegar. Isso tudo passa a fazer parte daquilo que a organização pode oferecer. Além disso, né? Não, eu fico aqui impressionado, é instigante a gente ver esse cenário e que bom que a gente caminhe para isso em todos os segmentos, inclusive. Até ia te perguntar se há um segmento em que já esteja mais desenvolvido nisso, tem uma relação forte com tecnologia ao mesmo tempo. Mas, enfim, talvez seja o caso da gente ir para os outros pontos e depois eu quero meio que fazer uma avaliação de tudo de uma forma mais conceitual e genérica. Mas vamos para a prática, para o pragmatismo, então. Depois dessa valorização individual, qual seria um outro ponto que você diz? A gente precisa, como eu disse, do diagnóstico, né, e da gente compreender como indivíduo onde estamos. A gente precisa entender as expectativas da empresa. Em termos dos conhecimentos técnicos e também dos socioemocionais que eles gostariam que seus colaboradores tivessem. A gente precisa estruturar programas, né? Programas de feedback, programas de desenvolvimento, olhando a educação como algo que seja ali central nesse processo. E quando a gente fala de educação, também educação das lideranças. A gente precisa, como eu disse, criar um ambiente seguro. Não adianta nada eu ter alguns canais e as informações e as denúncias, eventualmente, né, e as próprias, vamos dizer, confissões das pessoas sejam extremamente protegidos. A gente fala muito, né, existem novas leis que protegem a privacidade das pessoas. As empresas precisam ser, e aí eu falo muito do gente, cultura, ou da área de RH, para sermos guardiães desse lugar seguro para que os colaboradores possam trazer as dinâmicas ali do seu dia a dia.
E, sobretudo, né, na medida que a gente recebe alguma denúncia ou recebe alguma questão que desafia ali a empresa, a gente tem que ser muito protocolar na questão. Tem que ter o contraditório, tem que ter uma investigação, ela tem que trazer um resultado para as partes envolvidas, mas também para que a empresa aprenda que aquela não será ali uma organização tolerante a determinados comportamentos. E a gente precisa garantir direitos e observar os nossos deveres, não é? As empresas, as pessoas, como eu falei, elas são corresponsáveis por tudo que acontece na companhia. Então, a gente posso usar como exemplo que lá na empresa a gente tem cursos que são obrigatórios. O curso contra violência contra a mulher e assédio é obrigatório. O curso de diversidade e inclusão é obrigatório. Os cursos que cuidam da proteção, né, das informações, não só dos nossos clientes, como também dos nossos parceiros, é um curso obrigatório. Então, a empresa precisa criar essa cultura de que direitos serão garantidos e observados, de que as denúncias ou as questões serão tratadas de maneira confiável, né, e protocolar. Então, acho que essas são um pouquinho das dicas que eu quero trazer aqui. Não, maravilha. E é um processo também, né, Rafael? É um aprendizado conjunto, como a gente falou, e depende muito da ação mesmo, né, do procedimento. Aí quando você fala em protocolar também é isso, né? Não basta que tenhamos a conscientização, o conceito, o discurso, mas que seja a ação na prática, e ação às vezes, quando fala-se de inclusão, por exemplo, de diversidade, é na linguagem, é até no olhar, né? E aí a liderança, você fez referência à liderança, tem um papel crucial, né? Porque a liderança é referência, né? Mais do que ditar normas ou regras ou metas, mas é a referência, é o exemplo que aquela figura dentro da empresa representa, não é? Tem muito isso da liderança hoje, muito mais humanizada, que ao mesmo tempo tem que entregar resultados, mas tem que ter um equilíbrio enorme com essa harmonização mesmo, né? A harmonização talvez seja um tema bem interessante para a gente aí discutir, né, Rafael? É mais ou menos por aí? Eu acho que você acertou direto no ponto. Assim, quando a gente começa a falar sobre liderança, um dos aspectos talvez que mais desafiam a gente, as empresas e tudo mais, é que a gente vê muito das culturas e dos valores da empresa pintadas nas paredes. Muitos documentos maravilhosos, né, que falam sobre quais são os valores, o que permite, o que não permite. Mas quando a gente vai para o dia a dia da organização, é o exemplo que é o que vale. São os comportamentos que de fato ocorrem ali no dia a dia. Então eu tenho um trabalho que eu faço como conselheiro de empresa já há um tempinho e de educação de executivos, em que a gente fala, olha, de nada adianta a gente criar essas fórmulas maravilhosas se vocês, executivas e executivos, não lideram pelo exemplo. A gente passou do momento na empresa que bastava o discurso. Esse discurso não se sustenta mais. A gente até brinca muito na yoga que isso foi de uma outra era, agora é a liderança pelo exemplo. Então, o trabalho com os colaboradores é importante, claro, mas ele não deve prescindir também de um trabalho com as executivas, executivos, diretoras e diretores nas empresas. Acho que você matou a charada aí na sua fala. Tem grandes empresas que têm executado esse trabalho de base, né, da diversidade, da inclusão, mas no topo ainda precisa mudar muita coisa, talvez, enfim. Mas o interessante, porque eu conversaria aqui o dia inteiro com você, Rafael, tão interessante que eu sei que tem questões que eu queria entrar muito nessa do autoconhecimento, né, que é a partir daí, é quase que um divã aqui para a gente conversar. A psicanálise traz muito isso, né? Você se ouvir também, né? Mais do que ouvir o outro, mas você se ouvir, fale para você. Isso é muito interessante. E aí a espiritualidade também. Eu estou lamentando aqui o nosso tempo, que é pouco para a gente falar sobre tanta coisa boa. Concretiza para mim, ou melhor, sintetiza para mim essa nossa conversa pequena de meia hora, do que é tão importante para a gente falar
traz um pouco aí da yoga, da espiritualidade em desafio enorme para você, em 30 segundos, para a gente concluir essa nossa conversa. E me comprometo de uma outra oportunidade, e quero que você também, da gente voltar nesse tema aí, para a gente trazer aqui mais para outros empreendedores também. Mas me dá um tchau aí para cima, eu diria, nesse sentido. Legal. Ó, nós estamos vivendo, gente, uma vida muitas vezes de maneira inercial. A gente vai no fluxo, a gente vai seguindo as coisas. Um dos principais ensinamentos da yoga é a gente criar uma pequena lacuna de tempo para que a gente possa mergulhar para o lugar mais importante que a gente tem, que é para dentro de nós. Quando a gente mergulha para dentro de nós, a gente passa a escutar de fato, né, quais são os nossos principais valores. Diante de uma confusão, indecisão, de uma circunstância inédita, mergulhe dentro de si, escute a sua voz interior, que são seus valores. A espiritualidade nada mais é do que você passar a se reconectar com essa voz interna, que na grande maioria das vezes traz exatamente o caminho que precisa ser tomado. As empresas precisam ajudar os colaboradores a ter esses momentos em que eles olham para si, em que eles cuidem de si, porque só cuidando da gente que a gente é capaz de poder cuidar de qualidade dos outros, sejam eles os outros colaboradores, sejam os nossos clientes. Espiritualidade, gente, é simplesmente você trazer à tona os seus valores e que eles possam guiar a sua vida pessoal e seu trabalho. Acho que eu queria deixar esse recadinho aqui. E belo recado, uma aula tivemos aqui. Obrigado demais pela sua participação aqui. Sucesso cada vez mais no seu trabalho aí. E que bom que tem esse seu trabalho que contribui para engrandecer, para a gente melhorar como um todo, né? Melhorar nas ações, no trabalho, sim, mas na vida pessoal também. Vamos disseminar cada vez mais isso, o conceito do bem também, do autoconhecimento. Foi um prazer enorme conversar com você, só isso que eu posso dizer, e espero que você volte para a gente conversar mais vezes, viu? Gente, o prazer é todo meu, estou aqui à disposição. Também a gente consegue se encontrar pelas redes sociais, né? Então fico à disposição. Se me convidarem, com certeza estarei aqui para a gente falar um pouquinho mais desses e mais outros assuntos maravilhosos. Muito bom, meu caro. Um forte abraço. Até mais. Você de casa também? Foi ótimo ter você aqui na nossa companhia. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu volto no próximo programa. Forte abraço também para você e até mais.